Os irmãos podem se assentar. Se a gente for estudar, Ageu foi chamado já velho, né, lá com seus 70, 80 anos, em torno dessa idade, quando ele é chamado para profetizar. E esse povo aqui, ele estava voltando do cativeiro, e o Senhor deu a ordem para esse povo, para eles reconstruírem o templo do Senhor. E aí esse povo, voltando do cativeiro, começa ali a reconstruir o templo. E aí vem ali os samaritanos tentando oferecer ajuda. Deixa a gente reconstruir junto com vocês, deixa a gente ajudar. E tentando dar aquela ajudinha, sendo que o Senhor falou para aquele povo, para eles reconstruírem. E aí eles falam, não, nós iremos fazer. E aí ele começa ali os impedimentos, começa a carta para cá, carta para lá. E aí vem a ordem, né, dos homens para poder parar ali aquela obra. E aí eles param, sendo que havia uma palavra de Deus. Tinha um decreto do rei permitindo eles fazer aquela reconstrução. E aí ele juntou, hoje dando as últimas lidas, porque como eu falei com a Isabela é benção, mas aí eu estou tendo que me adaptar em tudo, né? Eu gosto de fazer esboço no papel, não consegui. O esboço teve que ser na cabeça, tive que ler mais de uma vez as coisas para gravar. E aí, hoje, mais uma vez, lendo a palavra, o Senhor falou comigo assim, juntou o útil e o agradável. Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? A gente recebe uma palavra do Senhor para fazer algo, e aí vem um impedimento, e a gente para, porque juntou o útil e o agradável. A gente já estava preocupado com outras coisas. Se a gente continuar aqui a leitura, aquele povo começa ali a fazer a construção de suas casas, começa a investir ali neles mesmos e esquece da reconstrução. Mas a palavra do Senhor mais uma vez mostra o quão lindo é o amor e a misericórdia dele. Ele vem mais uma vez, usa ali o profeta, dá mais uma chance pra gente. Ele poderia simplesmente pegar e fazer o que quisesse com aquele povo, assim como ele poderia fazer conosco e não faz. Mas não, o Senhor vai lá, vai mais uma vez dar uma palavra de ânimo para aquele povo, para que eles pudessem ali dar continuidade naquilo a qual o Senhor tinha mandado. E ali mais uma vez vem e eles começam no reinado do rei Dário, como voltam, né, a dar continuidade na reconstrução do templo. E ali começa, se você ler também no livro de Esdras, que eles começam ali mais uma vez, mas o segundo templo, humanamente falando, não era tão belo, não era tão rico, não era tão formoso, né, como a gente pode dizer, quanto ao primeiro templo. O primeiro templo tinha vários ouros, pratas, só que aí como eu falei, eu perdi, tinha quantidade de toneladas. Eu pesquisei, mas eu acabei perdendo, peço até perdão aos irmãos. Comparado, era muito grandioso, as coisas preciosas, os ouros, tudo magnífico no primeiro templo que tinha, comparado ao segundo. Mas também, se a gente analisar, eles estão vindo do cativeiro. A época que foi construído o primeiro templo, o cenário era um e o segundo já era outro. Então, falando humanamente de riquezas, não tinha nem como comparar também, porque o período era diferente. No ditado popular, o primeiro templo foi construído na vaca gorda e o segundo na vaca magra. E aí eles constroem, e aí quando faz ali a fundação, se você ler como eu falei no livro de Esdras, os mais novos começam ali a jubilar, começam a ficar alegres pelaquela construção. Já os mais velhos começam a chorar, porque eles viram, né, o primeiro templo, antes de ser destruído, eles contemplaram a grandiosidade do primeiro templo, e eles ficam tristes porque não chega nem perto. E aí eu fiquei pensando, imagina hoje, a gente tem, né, hoje aqui a nossa igreja, oro, né, falo bastante para que a gente venha ter o ar-condicionado, venha ter várias outras coisas, mas muito além disso, eu sou bem ousada, tenho um terreno ali embaixo, eu acho que a pastora sabe um pouquinho, né, das minhas vontades, a igreja vai saber agora, tem uns terrenos ali embaixo bem grandes, e aí quando eu ia trabalhar, eu falava assim, o senhor pode fazer eu mover aí alguma coisa para que a igreja venha conquistar esse terreno, porque dá para construir a igreja, dá para construir outros prédios para fazer os projetos sociais, piscina para poder ter batismo, aula de natação, espaço para confraternização, dá para fazer várias coisas nesse espaço, né? E a gente quer coisas grandiosas, até de se entender os anciões, né, que choraram ali.
Mas a gente vendo a palavra do Senhor, ele fala que mais importa é a presença dele. E aqui no verso 4, o Senhor vem com a palavra: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué. Ele fala ali para os líderes se esforçarem, porque há momentos também que os líderes vão vir desanimar, há momentos também que os líderes vão se abater também. É normal, é humano. E fala não só para os líderes, ele fala todo o povo da terra: esforça-te. Então é para todos nós, para que a gente não venha deixar o desânimo entrar, porque às vezes a gente está acostumado com coisas grandiosas, ou está acostumado com algumas situações, e aí quando a gente vê que aquilo não é mais da mesma forma, a gente desanima. Às vezes a gente quer ficar preso ao passado. Porque no passado o Senhor me usava assim. Porque no passado eu fazia assim. Porque no passado eu tinha condições assim. Quando na verdade o Senhor não quer que a gente fique preso ao passado. Se a gente vê lá no versículo 5, o Senhor até menciona o passado, mas para a gente lembrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor no versículo 5, Ele fala: lembra, assim como eu fui com vocês quando saíste do Egito, assim eu serei com vocês hoje. E assim o Senhor tem falado para nós: assim como eu fui com aquele povo lá no passado, assim eu serei com vocês. Não fique preso ao passado. Muitas das vezes a gente deixa de desfrutar as bênçãos de Deus porque a gente está preso ao passado. Seja às vezes um passado de coisas boas ou o passado daquilo que nos traz à tona a tristeza. Quantas vezes ou quantas pessoas já vimos presas ao passado, deixando de desfrutar as promessas e as bênçãos de Deus. E se você ver aqui, voltando só um pouco, esse povo, o tempo que ele ficou parado de fazer a obra foi mais de 15 anos que eles ficaram ali paralisados sem reconstruir o templo. E uma coisa importante, pastor, é que quando a gente para na obra do Senhor, a gente investe nas nossas próprias coisas, não é verdade? Quando a gente paralisa de fazer a obra do Senhor, a gente investe nas nossas próprias coisas. Há momentos, assim como eu falei, fiquei 3 meses de fato sem encostar a mão em nada, mas é por motivo de saúde, são outras coisas, não por querer ou usar o útil e agradável, mas quando a gente usa, assim como eu falei, o útil e o agradável, e paralisa na obra de Deus, começam coisas a acontecer. Parece que o céu fecha, a gente faz e nada evolui, e aí a gente fica frustrado. E aí eu pensando, pastora, perguntar 3 pessoas, tem mais de 15 anos aconselhando? 20 pessoas? Mais de 20? Missionária Terezinha, missionária Jane, tem mais de 20 também aí ajudando pessoas na caminhada? Tem? Mais de 20 anos? 10? Quase 30 ajudando pessoas, missionária Jane? 5 ajudando pessoas? Esse tempo que está ali, pessoas que estão atarefadas na obra do Senhor, pessoas que estão ali botando a mão no arado o tempo todo, ficam frustradas com o Senhor? Com as pessoas. Não quer botar culpa em Deus em nada. A gente, quando a gente fica parado de fazer as coisas, a gente quer se frustrar com o Senhor. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não quer obedecer a voz de Deus, porque aquele povo estava em desobediência, porque receberam uma ordem de Deus para poder reconstruir, não fizeram, estavam em desobediência. A gente se frustra. Em vez de se frustrar com a gente pela nossa desobediência, a gente quer se frustrar com o Senhor. E quando a gente está verdadeiramente como um arado, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar cansado, afradigado, pode ficar triste e frustrado com outras pessoas, mas jamais com Deus. Quando a gente entende verdadeiramente que é preciso uma obediência, foi falado hoje aqui sobre obediência. Quando a gente entende que é preciso uma obediência, a gente vai dar continuidade. A gente não vai ficar preso ao passado. A gente não vai querer olhar para os nossos umbigos e fazer aquilo ao qual nos agrada. A gente vai verdadeiramente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente entende isso, as coisas vão mudar e a gente vai viver verdadeiramente a palavra do Senhor. E aí a palavra do Senhor vem ali para aquele povo, e ali também aponta, se você estudar, aponta ali
não só o refrigério ali para eles, mas também está apontando para Jesus, desculpa. E aí aqui no 8, Deus fala: minha é prata e meu é o ouro. Tudo é do Senhor. Às vezes a gente fica preocupado em tantas coisas, sendo que Deus é o dono de tudo. Não estou dizendo que, a teologia da pobreza, não estou dizendo nada disso não, que a gente não tem que batalhar, não tem que querer as melhores coisas, não. Assim como eu falei que eu quero, um tempo grande pra gente com bastante coisas, não é nada disso. Mas não é pra gente ficar preocupado, ou deixar de fazer algo, ou ficar frustrado, porque não saiu como a gente imaginou. Porque Deus é o dono de tudo. Se Deus quiser hoje vir aqui e botar uma bolsa de dinheiro ali, eu creio, Senhor, botar uma bolsa de dinheiro ali pra gente comprar um terreno, comprar uma igreja já pronta, com tudo, Deus faz. Deus é o dono de tudo. Mas Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer. E o templo, se você vê o templo que eles tanto ali estavam tristes, porque não tinha ouro, não tinha prata, é o templo que Jesus viria ali no futuro. Por mais que você estudar, depois ele foi feito reformas, aumentados, mas não foi reconstruído. Foi o mesmo templo, o segundo templo, a segunda reconstrução, o templo ao qual Jesus veio e habitou. Jesus entrou quando veio aqui na terra. E aquilo que para eles, às vezes a gente se encontra assim, para eles ali no momento, parecia nada, parecia tão pequeno comparado ao segundo. E às vezes a gente fica assim, olhando para o hoje, sem entender o futuro. Por mais que a gente saiba que Deus conhece o futuro, tudo, mas às vezes a gente quer se frustrar e quer ficar chateado, quando a gente não consegue contemplar a grandeza de Deus. Quando Deus fala: a glória desta última casa será maior do que a primeira, Deus está falando muito além de riquezas, muito além de coisas terrenas. Ele está falando da presença de Deus. Ele está falando de tudo aquilo a qual Ele planejou de grandioso e aqueles homens não podiam contemplar. E quantas vezes é assim, o Senhor está falando conosco: fica calma, o que eu vou fazer é muito maior, é muito melhor, e a gente quer ficar, mas como que pode ser melhor, mas como que pode ser maior, como eu não consigo, e não vai conseguir, se a gente olhar com os olhos carnais, quando na verdade é só para a gente adorar o Senhor, fazer aquilo em obediência a qual Ele mandou, continuar caminhando da maneira qual Ele nos ordenou, e não ficar ali de repente chorando, assim como eles choraram. E não foi um choro pouco. Se você ler lá em eles, até se confundiu o júbilo de alegria com o choro de tristeza. Não dava ali para diferenciar. Foi da mesma forma que aqueles jovens ficaram alegres, os mais velhos também ficaram tristes da mesma forma. E foi ali um choro que... Por quê? Se é o Senhor quem está. O mais importante é a presença. Quantas vezes eu acho lindo e dou graças a Deus por fazer parte dessa igreja, quantas pessoas que já pregaram em lugares grandes pela presença de Deus. O importante é a presença de Deus. De nada adiantaria se a gente conseguisse comprar um terreno e fizesse todas as melhores obras se faltasse a presença de Deus. E quantas vezes, trazendo para as nossas vidas, quantas vezes a gente quer fazer melhor, falar as palavras mais bonitas, quer vestir a melhor roupa, quer fazer o cabelo, unha, quer fazer tudo para o Senhor, quando na verdade a gente não está buscando verdadeiramente a presença de Deus. Quando a gente quer chegar aqui, ter status, ter tudo, e a presença de Deus não se encontra mais, nada adiantaria. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Quando a gente tem verdadeiramente a presença de Deus, quando a gente verdadeiramente está em obediência com Deus, a gente vai ter a paz. A gente pode estar com os problemas, a gente já pode estar, eu já falei isso aqui acho que várias vezes, pode estar tudo desmoronando ao nosso redor, mas a gente vai ter a paz de Jesus verdadeiramente. A gente vai ter uma paz que ninguém vai conseguir entender e vai falar assim: mas como pode aquele doido, aquela doida? Tá cheio de problema. Aquele doido, aquela doida até ontem estava ali se arrastando, mas está dizendo que tem paz? Eu não acredito nisso não. Como que tem paz se aquele doido, aquela doida ali está todo fraco, parece até estar esmorecido ali, não consegue nem andar direito, cabisbaixo? Mas como que ele tem a paz? Verdadeiramente o Senhor nos dará paz.
Verdadeiramente o Senhor chega e muda todo o quadro. Mas é preciso ter a presença de Deus. É preciso a gente largar de tudo aquilo do passado que tem nos aprisionado. É preciso a gente olhar para o Senhor. E olhar assim para o passado, mas olhar, o Senhor me tirou dali. Olha o que o Senhor fez comigo. Olha da onde o Senhor me tirou. Olha como o Senhor me transformou. Eu digo que eu gosto de fazer bastante isso. O Senhor tem muito ainda que me transformar. Mas quando eu olho para muitas coisas da minha vida, eu falo assim, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. E eu falando, acho que com o Rafael esses dias, eu brinquei, eu falei assim, eu estou melhorada. Porque se não fosse o Senhor, eu não seria mais assim. Né? Porque a gente fala, eu sou igual o pai, eu sou igual meu pai, eu igual minha mãe, né? O jeito. E aí eu falei assim, eu sou muito parecida com meu pai, só que eu sou melhorada, graças a Jesus. Porque se não fosse o Senhor, e o passado é para isso, é para a gente olhar, trazer a memória, mas falar, o Senhor me tirou dali. O Senhor pôde fazer isso pela minha vida. O Senhor me transformou, o Senhor me libertou, o Senhor me curou. Não para a gente se agarrar ao passado e ficar ali frustrado. Porque muitas das vezes a gente quer olhar até para o vizinho e falar assim, mas A faz assim, B faz assim, antes eu fazia assim, antes eu fazia daquele jeito e hoje não é mais assim. Só que, como eu falei, né, no ditado popular, há períodos de vaca magra, há períodos de vaca gorda. E ali a gente tem que entender e somente obedecer ao Senhor. Independente das circunstâncias, independente do momento. Porque, como eu falei, se a gente não estiver em obediência, se a gente estiver ali desocupado, a gente vai sim se frustrar. A gente vai ficar ali batendo cabeça de um lado para o outro. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor tem um amor incondicional. Que muitas das vezes a gente, por um peteleco, a gente não quer perdoar o outro. Por um... Não vou sorrir para você não. A gente não quer perdoar o outro. Por um olhar meio torto, não quer perdoar o outro. Mas o Senhor, a todo tempo, nos perdoa. A todo tempo vem com palavras de ânimo sobre as nossas vidas. Porque o Senhor até nos repreende. Mas o Senhor não dá só lá a chibatada. Ele vai lá depois com a palavra de ânimo para poder nos ajudar. Ele vai lá dar aquela bronca, dar aquela chibatada, como a gente fala, dar lá aqueles boxes, né? Aquele soco santo. Mas depois o Senhor vem ali e nos traz o refrigério. Eu briguei com você, mas volta para a posição. E aí, se não voltar para a posição, vai receber ali bronca de novo, chibatada de novo, até voltar para a posição. E Ele não faz uma, duas ou três. Ele faz infinitamente sobre as nossas vidas. A todo tempo Ele está ali disposto. E aí a gente quer se achar o bonzão. Vou perdoar a Jane uma vez. Se ela fizer, se fizer de novo, não vou falar não. E a gente quer se achar o bonzão. Quem somos nós? Não passamos de pó e cinza. Quando na verdade é pra gente perdoar 70 vezes 7. E aí a gente quer botar às vezes até na calculadora, né? Não, vou botar na calculadora 70 vezes 7, vou contar, vou anotar no papel. Se passar, não é assim que o Senhor quer. Aleluia. E aí, voltando aqui, minha prata, meu ouro, tudo é do Senhor. O importante é a presença. A gente pode ter tudo do bom e do melhor, mas se não tiver a presença, nada vai adiantar, nada vai valer. Lá nos evangelhos a gente vê 5 loucas, 5 prudentes, só 5 com azeite encontraram com o mundo. Será que a gente vai ficar preocupado com coisas terrenas, preocupado com o passado, preocupado com tantas coisas e esquecendo da presença de Deus, que é o mais importante? E quando o Senhor voltar e nos chamar, será que vamos ou iremos ficar? Porque podemos sim, aqui na terra, até enganar o homem. Pode estudar, falar as palavras mais bonitas, estudar a Bíblia, as melhores coisas, fazer o curso de teologia e falar a coisa mais bonita. Mas vai ser apenas falácias vazias, porque não tem a presença de Deus. E aí, para o homem, eu posso até ser aqui bem convincente, né? Tem curso e tudo, para convencer o outro. Posso fazer pessoas chorarem, posso fazer pessoas virem aqui e falar que aceita Jesus somente por convicção humana.
somente por emoção, mas não ter a presença. Mas quando a gente verdadeiramente busca a presença do Senhor, pode chegar até dias maus, pode chegar até dias difíceis, você pode estar passando até o que for dentro da sua casa, mas vai chegar aqui neste lugar: Senhor, me renova. Senhor, eu tenho a tua presença. Senhor, continua comigo, Senhor, não me abandona. E pegar aqui o microfone, falar de repente todas as palavras que saem da boca erradas no português, mas tendo a presença, o Senhor trabalhar verdadeiramente e transformar vidas. Quando vidas são transformadas pela presença de Deus, a gente vê que é diferente. As pessoas vêm aqui, levantam a mão, aceitam Jesus e permanecem em dão continuidade. As pessoas vêm aqui pela presença de Deus, dispostas a permanecer na presença. Senhor, eu aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador da minha vida, e vidas serem transformadas. Eu já falei isso aqui, eu não gostava, de crente, e principalmente da igreja aqui missionária de Ficar. E tomei uma raivazinha do pastor por uns acontecimentos, porque ele estava seguindo a palavra de Deus. E aí eu fiquei com raiva, Quem nunca? E aí tudo que eu falava é que eu não iria vir aqui. E aí a gente estava perto de se casar, eu e o Rafael. E aí ele falou assim: o pastor da minha mãe, o pastor era o pastor da Renata, o pastor da minha mãe vai fazer o nosso casamento. Eu falei assim: não, ele não. Olha. E aí fiquei com aquilo ali: ele não. E aí, não era crente, mas tinha aquele negócio de que pelo menos uma vez no ano tinha que ir na igreja. E aí eu falei assim pra Rafael, se eu não me engano era 16 ou 17 de fevereiro, o ano eu acho que era 2019 ou 2018, eu não vou me recordar agora. E aí eu falei assim: a gente precisa ir na igreja, o ano iniciou, a gente tem que ir lá agradecer a Deus. E aí arrumei tudo, passei a roupa, e aí eu, antes de sair de casa, eu olhei bem nos olhos dele e falei assim: se você quiser aceitar Jesus, o problema é seu, você vai lá, não me chama nada, vai sozinho. Virando ali a esquina, o coração já começa a trabalhar diferente, começa ali bater, e eu: que isso? Eu tinha hábito de orar, não era cristã, mas toda noite antes de dormir eu orava. E aí o culto inteiro o Senhor falando, e aí fizeram o apelo. Não foi louvor conhecido, nada para dizer que foi emoção, e aquele negócio ali no meu coração. E eu falei assim: Deus, se é o Senhor que eu falo toda noite, continuo fazendo esse negócio aqui no meu coração. E assim permaneceu. E quem veio aceitar Jesus? Eu. Saí ainda cheio de vergonha, puxando a cadeira para não encostar em Rafael, porque eu falei que não podia, e vim aqui e aceitei Jesus. E quando vem, estou falando isso porque quando vem uma pessoa que é ministrada pela palavra do Senhor, vem aqui verdadeiramente impactada pela presença de Deus, e vem aqui disposta a viver na presença de Deus, o Senhor vai transformar. E o pastor, só para testificar, foi o pastor que fez o meu casamento, foi o pastor que me batizou, foi o pastor que me consagrou, e é o pastor até hoje que é o meu pastor. E eu não quero outro, eu quero o meu pastor. E é aquilo que a gente, às vezes ali humanamente, a nossa carne grita, porque a palavra de Deus nos confronta. Quando eu fiquei com raiva do pastor, foi porque ele instruiu algo a alguém a cumprir a palavra de Deus. E aquilo que eu estava habituada, eu não pude mais fazer, porque teve que ser cessado pelo cumprimento da palavra de Deus. Então a palavra de Deus às vezes vai trazer aos olhos humanos alguma discórdia por um momento, porque quando você vai cumprir a palavra de Deus é difícil, e nem todo mundo, assim como eu não entendi, nem todo mundo vai entender, mas é preciso para ter a presença de Deus, é preciso estar e andar em obediência à voz de Deus. Por mais que possa doer, assim como foi falado da nossa carne, por mais que pessoas possam ficar chateadas conosco, mas há um momento daquela pessoa entender. E assim como foi comigo, o Senhor mudou o quadro. E aquilo que eu tinha raiva, hoje eu tenho amor e não quero que, não aceito que ninguém fale mal, não fale nada. Não vou aceitar. E é preciso, às vezes, vai levantar até uma discórdia ali para você poder cumprir a palavra de Deus. Não entrar em desobediência, seguir a pessoa cheia da presença de Deus.
Mas no momento certo, quando você permanecer em oração, cumprindo a palavra de Deus em obediência, cheio da presença de Deus, o Senhor vai mudar o quadro. E aqueles ali que de repente te odiavam, ficaram com raiva, vai ter que pedir desculpa se for necessário, dependendo do que for. Vai ter que ali entender que é um Deus verdadeiramente em sua vida. Vai ter que entender que era para cumprimento da palavra do Senhor. E hoje eu entendo que foi necessário tudo aquilo ali. Que é preciso uma vida de obediência. É necessário ter a presença de Deus verdadeiramente. Porque a hora que o Senhor chamar, pode estar todo mundo de cara feia para você, mas eu quero subir. Eu nem vou ver mais cara feia, então é preciso estar o quê? Em obediência ali ao Senhor. A gente pode estar até vendo, né, as caras emburradas porque a gente está seguindo a palavra, mas quando o Senhor chamar, você quer estar vendo sorrisos ou você quer estar na glória com o Senhor? Eu prefiro 1000 vezes estar com o Senhor. Não estou dizendo que é fácil, é difícil. Imagina de repente dentro da sua família você ter que se posicionar e falar: não, estou em obediência dentro da palavra do Senhor. Isso aqui não pode. Imagina deixar ali pessoas tristes, de repente não participarem até de momentos especiais com você, porque você não pode mais participar de certas coisas por conta da presença de Deus e a obediência. Mas é melhor isso e poder passar a eternidade na glória com o Senhor do que viver uma vida aqui de aparência. E eu queria nesse momento, não vou me alongar, que sentado mesmo, bota cada uma mão no seu coração. Você aí que está online também, coloque a mão no seu coração e fazer uma oração ao Senhor, para que a gente venha permanecer na obediência com o Senhor, permanecer buscando a presença incansavelmente, por mais que possa nos doer, por mais que às vezes até olhando para dentro de nós achamos insignificante tudo aquilo a qual fazemos, mas queremos permanecer em obediência ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, Senhor Todo-Poderoso, toma, Senhor, toda a tua igreja, toda a tua casa, cada um, Pai, que está ao alcance desse microfone, Pai, em tuas mãos, que venhamos, Pai, permanecer firmes, Pai, constantes na tua palavra, em obediência, buscando, Pai, a tua presença, buscando, Pai, a tua paz, buscando, Pai, a tua direção. Espírito Santo de Deus, que não vamos fazer nada de nós mesmos, mas queremos, Pai, fazer tudo, Pai, em obediência à tua palavra. Ah, Espírito Santo de Deus, nos dê também, Pai, sabedoria, pois é preciso, Pai, sabedoria para falar, é preciso, Pai, sabedoria para se posicionar. Coloca, Pai, as melhores palavras, Pai, para podermos fazer, Pai, a tua vontade. Coloca, Pai, Senhor, sabedoria sobre as nossas vidas. Nos dá, Pai, mansidão no falar, Pai, para podermos cumprir a tua palavra com excelência. Espírito Santo de Deus, que venhamos permanecer em obediência, que venhamos permanecer com as nossas vestes limpas, Pai, para quando o Senhor chamar, subirmos, Pai, contigo. Que venhamos permanecer na posição a qual o Senhor chamou, a qual o Senhor nos ordenou. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Pai, nos visita, mais uma vez, Pai, nos transforma, mais uma vez, Pai, nos renova aí com a tua presença, mais uma vez, Pai, desce aí, Pai, com aquilo qual é necessário para permanecermos, Pai, da maneira qual o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Que venhamos permanecer todos os dias em obediência, permanecer em vigilância, porque eu falei aqui que é preciso a gente se posicionar, mas temos que ter sabedoria ao falar, temos que ter mansidão ao falar. Não é também para sair chutando na porta aí de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Se for para ficar com raiva de você pelo cumprimento da palavra, amém. Mas devemos ter sabedoria no falar, sabedoria no agir, sabedoria no se posicionar, saber o momento e a hora, que a gente venha permanecer em obediência ao Senhor, fazendo o querer e a vontade dele. Sejam abençoados você aí que está online e cada um aqui nessa noite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.